Porquê é que pessoas inteligentes lidam tão mal com o dinheiro? Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que vai sentado ou sentada aqui ao meu lado no lugar do Pendura e juntos vamos conversando sobre formas de gerirmos melhor as nossas finanças pessoais, de ganharmos mais dinheiro ao fim do mês ou ao fim do ano. Nós podemos melhorar a nossa vida financeira simplesmente por gerirmos melhor aquilo que nós temos. Às vezes não é necessário ganhar mais ou muito mais para vivermos de uma forma mais equilibrada e descansada, e este é o objetivo deste podcast. Não é ficar rico, não é ficar milionário, é vivermos melhor com o mesmo dinheiro, com decisões inteligentes e eficientes. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, de subscrever a newsletter em contaspoupanca.pt. É lá que nessa página de internet que estão todas as dicas de poupança e investimento que vamos encontrando. Isto é um projeto que já tem 15 anos e, portanto, tem muita informação. Se quiser aprender mais sobre finanças pessoais, tudo de uma forma absolutamente gratuita, sem nenhum interesse escondido, sem nenhuma ligação a marcas, bancos, seguradoras, seja lá o que for. E, portanto, o nosso objetivo é simplesmente partilhar informação isenta e rigorosa para que todos juntos possamos viver melhor. É esse o objetivo. Muito bem, então, queria falar-vos hoje sobre um dos maiores desafios, dúvidas existenciais que eu tenho encontrado ao longo destes anos e que tem a ver com uma situação muito estranha que supostamente não devia acontecer, mas que acontece, que é pessoas altamente inteligentes, altamente cultas, com profissões que são distintas na sociedade portuguesa, que têm rendimentos acima da média ou muito acima da média, não sabem gerir o dinheiro que ganham. E eu muitas vezes perguntava-me, mas como é que isto é possível? Deixem-me dar-vos alguns exemplos que tenho conhecido, exemplos reais que tenho conhecido ao longo destes anos. Vou começar pelo mais recente. Estava a tratar de uma situação na minha vida pessoal e o profissional que me atendeu chegou ao pé de mim e disse: olha, Pedro, já agora aproveito, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos aqui a fazer, mas quero agradecer-lhe. E então o que é que este profissional queria agradecer? Porque tinha começado a ouvir o podcast, tinha começado a perceber como é que estas coisas funcionaram, ou funcionam, e disse-me: olha, eu faço um PPR desde os anos 2000, para aí, portanto há mais de 25 anos, e todos os meses ponho lá dinheiro, porque me disseram para pôr lá dinheiro e que era bom, e eu acreditei e fiz isso durante 25 anos, reparem, 25 anos. E o Pedro, num destes podcasts e numa das reportagens que fez, disse que se calhar era bom nós enviarmos um e-mail ao banco, ou ir ao banco e pedir um extrato desse PPR e perguntar quanto é que tem rendido até agora. Eu fui fazer isso. Então não é que eu descobri, diz ele, que eu tenho lá 200 mil euros, 200 mil que foi acumulando ao longo do tempo, e que estava a render menos de 1% em média. Ao longo destes mais de 25 anos, rendeu anualmente menos de 1%. Ou seja, esteve a perder dinheiro consecutivamente
durante metade ou mais de metade de uma vida inteira profissional, com um esforço de poupança regular e mensal, para perder dinheiro. Porque a inflação, em média, sempre foi superior a isso. Portanto, estes 200 mil que agora deveriam estar lá, 400 mil, 450 mil, não, estão lá 200 mil euros. É um valor grande? Claro que é. Mas o que é que isto significa? Significa que este profissional, com uma profissão altamente rentável, pelo menos é a ideia que nós temos, vou dizer, portanto, um médico nunca olhou para o produto em que estava a depositar uma parte das suas poupanças relevante, nunca se preocupou em saber como é que estava a correr. Agora, a estranheza no meio disto tudo é, então, mas uma pessoa altamente qualificada, atenção, referi que é o médico, mas podia ser um arquiteto, um engenheiro, um professor, até professor universitário, um advogado, um gestor de empresas, um dono de empresas, uma pessoa que tem 4, 5 empresas, tenha qualificações académicas ou não, pessoas até habituadas a lidar com dinheiro e grandes quantidades de dinheiro e a gerir às vezes dezenas, centenas de pessoas. Quando vamos esmiuçar as finanças pessoais destas pessoas, claro, chegamos à conclusão de que não sabem gerir de forma eficiente o seu dinheiro. Ora, a questão aqui, a que é que se deve? Obviamente, não é a falta de capacidade, não é a falta de conhecimento. Eu próprio sempre achei, até me cair a ficha, que bastava ser inteligente, bastava ter conhecimento, ter estudos, para garantir uma boa relação com o dinheiro. Ora, eu próprio sou um caso prático de que eu, licenciado, jornalista de órgãos de comunicação social nacionais, que acompanham a atualidade, que tenho acesso a muita informação. Ora, eu, em 2007, bati com a cabeça na parede e cheguei quase, enfim, não tão próximo quanto isso, mas vi-me aflito para pagar a minha prestação da casa ao banco. E se não tivesse tido ajuda, eu se calhar entrava numa situação muito complicada naquela altura, ou teria tomado decisões impulsivas e inconscientes, até contra os meus próprios interesses. Portanto, uma coisa é a teoria, outra coisa é a realidade. E há pessoas altamente inteligentes e cultas que falham consistentemente na gestão das suas finanças pessoais. Isto tem a ver, obviamente, com a falta de literacia financeira, que não tem nada a ver com o sucesso profissional. Há pessoas que ganham 3 mil, 5 mil, 10 mil euros por mês, até na área do entretenimento, alguns até ganham mais, e que, se lhes perguntarem quanto dinheiro é que têm de património para preparar a reforma, se calhar dizem não tenho nada, depois logo se vê, mas têm uma grande casa, grandes carros, passam férias no estrangeiro várias vezes por ano, mas lá está, quando chegar à altura em que deixam de ter essa atividade profissional e deixam de ter esses rendimentos mensais, seja por que motivo for, aí vão ver-se numa situação aflitiva. Então, queria falar-vos sobre algumas razões, e não vou falar delas todas neste episódio, que podem levar a que até bons rendimentos e ser altamente capaz profissionalmente não significa que realmente saibam lidar com o dinheiro. Uma das principais razões é pensar demais. Pode parecer muito estranho, mas pensar demais leva à paralisia. E eu deparo-me com essa realidade muitas vezes através das perguntas que muitos de vocês me mandam, que é o erro de analisar tudo até ao limite.
Ou seja, como querem ter a certeza de que não vão errar, querem ter a certeza de que estão a tomar a melhor decisão possível e não a segunda melhor ou a terceira melhor, nunca param de analisar e não estabelecem um prazo para tomar uma decisão, mesmo que seja uma decisão razoável apenas, em vez de ser a melhor, a excelente. Há vários estudos que mostram que analisar em excesso prejudica a decisão. Às vezes, por exemplo, imagino que alguém quer subscrever um fundo de investimento. Então o que é que faz? Vai começar de uma forma inteligente a analisar todos os fundos de investimento que existem em Portugal para ter a certeza de que escolhe o melhor. E depois, qual será o melhor setor? E qual será o melhor tipo de fundo de investimento? E depois, qual será o melhor banco? E qual será o que tem as melhores comissões? Mas este tem as melhores comissões, mas não tem o melhor fundo. Pronto, já estamos a dar cabo do processo de decisão que devia ser o mais simples possível. Portanto, qual é aqui o conselho para avançar e destravar o processo de começar a investir? Vai escolher um ETF, um fundo de investimentos simples, um bom fundo PPR, depois de fazer uma análise de um dia, não é? Passa uma tarde a estudar isso, vai escolhê-lo, vai descobrir onde é que ele está, vai subscrevê-lo, vai abrir conta nesse banco, nessa corretora, nessa gestora de fundos e depois põe uma ordem automática em que todos os meses, naquela data, X valor vai para essa ferramenta de investimento. É só isto, é avançar, é não estar a perder tempo, porque, repare, começando com valores pequenos, vamos imaginar 100 euros, 50 euros, 200 euros, 500 euros, depende depois dos rendimentos de cada pessoa. Depois de avançar com isto, vai começar a ver se de facto corresponde àquilo que estava à espera ou não. Qualquer destes produtos pode resgatá-los, tem de ler depois as letras miudinhas que estão no contrato. Como é que funciona o resgate se eu quiser levantar isto? Resgata ou transfere, conforme o tipo de produto, para outro melhor que vai encontrar eventualmente a seguir. Ou então fazem uma coisa que é igualmente inteligente, que é mantém esse, faz o outro que descobriu que é melhor do que este e vai compará-los ao longo do tempo. E depois, se calhar até vai chegar a esta conclusão feliz, que é o meu caso, com os meus 15 PPRs, em que eu cheguei à conclusão que um torna-se melhor do que o outro dependendo dos acontecimentos mundiais. Este mês, este está melhor, o A está melhor do que o B, mas perante outras circunstâncias passados 5 ou 6 meses, o B é melhor do que o A, porque tem produtos diferentes lá dentro. Então, concluindo, eu descubro que, se calhar, afinal, é bom ter os dois, porque, dependendo da altura em que eu quiser resgatar, ou resgato um, ou resgato o outro. Tão simples quanto isto. Não é? Portanto, repare, se eu nunca decidisse, se eu estivesse sempre à espera de descobrir ainda o melhor, porque se calhar ainda há um melhor do que este, eu nunca teria avançado na realidade. Portanto, a decisão imperfeita hoje é melhor do que a decisão perfeita que nunca toma, não é? Portanto, feito é melhor que perfeito. Portanto, esta é a primeira razão pela qual muitas pessoas inteligentes lidam mal com o dinheiro. Ora, a segunda razão é o excesso de confiança em si próprio. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que pessoas inteligentes acham que conseguem fazer sempre melhor do que as pessoas que escolhem soluções simples. Ou seja, acham que conseguem bater o mercado. E isto lá mais para a frente, com grandes conhecimentos e até do ponto de vista profissional, até pode ser possível. Agora, para nós, eu e a maior parte de vocês que estão agora a começar a investir, ainda é muito cedo para tentarem bater o mercado. Ou seja, estas pessoas, por sentirem que têm capacidades para isso,
tentam prever o que vai acontecer, tentam prever a economia mundial, se haverá crises num determinado setor, tentar escolher as ações que vão dar um grande salto nos próximos meses ou nos próximos anos, tentar escolher a melhor estratégia possível. Qual é o problema no meio disto tudo? É que a evidência, depois as provas mostram o contrário, que é a maior parte das pessoas que tenta fazer isto perde para a estratégia simples, que é investir regularmente de uma forma diversificada em 2, 3 produtos e que tenham comissões baixas. Ou seja, não é preciso reinventar a roda. Isto funciona de uma forma simples. Nestes 6 anos em que eu comecei a investir, a minha conclusão é essa. Ou seja, um bom fundo PPR com X por mês, aconteça o que acontecer, tem dado bons resultados. Um bom ETF, bom entre aspas, um ETF SP500, um ETF MSCI World ou o ETF SP500 e outro, por exemplo, da Ásia ou da Europa. Ou seja, o básico dos básicos. Não só um, mas algo que abranja coisas que são muito abrangentes e depois pôr lá esse dinheiro mensalmente de uma forma automática e depois vai começar a ver os resultados. Quando eu vejo 7, 8, 9, 10% em média ao ano, com muitos altos e baixos, eu sinto que para mim isto chega. Para que complicar? Por que arriscar perder estes ganhos simplesmente porque eu acho que sou muito bom e já percebo disto? Se você for muito bom e já percebe disto, avance. Agora, se quer começar, se é uma pessoa inteligente, se é uma pessoa com conhecimentos, que sabe que é uma pessoa decidida, então comece pelo simples. Não complique. Nós complicamos demasiado. Não é? Não deixe que o seu ego, não deixe que o seu ego o trave. Não é? Vá pelo simples. E depois logo confirma a sua convicção ou não. Pronto, é tão simples quanto isto. Portanto, em resumo deste episódio, e há outras razões que analisarei depois em futuros episódios, ganhar muito dinheiro não significa saber geri-lo. Médicos, advogados, empresários, arquitetos, engenheiros, há pessoas que ganham muito bem, mas muitas vezes acumulam menos património do que pessoas que têm rendimentos médios e que fazem estas coisas simples que acabei de vos referir. Na prática, foque-se em construir património, em juntar dinheiro que cresça e não no seu salário. Porque eu posso ganhar 5.000 euros por mês e ficarem-me 100 euros na conta todos os meses. Enquanto uma pessoa que ganha 1.200, 1.300, 1.400 euros por mês, se calhar investe 300 ou 400 euros por mês, ou numa família com este tipo de rendimentos, e deixam simplesmente o dinheiro crescer, a usufruir do efeito dos juros compostos. Portanto, a pergunta aqui é: quanto é que me sobra depois de gastar e não quanto é que eu ganho? Já lhe deixei aqui algumas coisas em que pensar. Espero que este podcast sirva para muitos de vocês finalmente darem o pontapé de saída. Depois a pergunta a seguir é: mas onde? E qual o produto? E tudo isso. Portanto, já acabei de vos dizer isto. Já tem episódios para trás que explicam como escolher o melhor PPR para si, como escolher a melhor corretora, quais são os critérios. Atenção que no seu próprio banco, o banco de sempre, aquele banco grandalhão, também tem fundos de investimento, também tem ETFs. Pode começar por aí, mesmo sabendo que tem comissões mais elevadas e que vai perder algum desse lucro, mas vai entrar neste campeonato para depois ir acompanhando e ver como é que funciona. De certeza que terá melhores resultados do que num depósito a prazo ou certificados de aforo, a médio e longo prazo. Portanto, cada dia que passa está a desperdiçar a oportunidade de ganhar dinheiro. Portanto, faça isso e experimente.
não é? Você é uma pessoa inteligente, você consegue, não tem que ter medo de nada disto, portanto, força, avance. É esse o incentivo que quero deixar neste episódio. Não se esqueça de enviar as suas perguntas em áudio para o 927753737. Tem um link para todos os livros que eu já escrevi sobre esta matéria e com o passo a passo para começar a investir. Portanto, se não o quiser comprar, vá a uma biblioteca e requisite. O importante é, de facto, dar o primeiro passo. Muito obrigado. Boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.